Bom dia, pessoal! Hoje vamos ver as influências do pensamento de Hans Kelsen. Vamos começar com uma frase do próprio autor. Desde o começo, foi meu intento levar a ciência jurídica que, aberta ou veladamente, se esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica à altura de uma genuína ciência. Assim escreve Hans Kelsen no prefácio da primeira edição da sua Teoria Pura do Direito. E o que significa para ele uma genuína ciência? Hoje abordaremos as principais influências do autor da Teoria Pura do Direito. Kelsen revela em sua autobiografia não se interessar por filosofia quando jovem. Foi seu amigo, Ludwig von Mises, que mais tarde se tornaria um importante economista, quem lhe indicou a primeira obra filosófica com a qual Kelsen teve contato, Immanuel Kant. Como veremos, essa influência constitui a base do pensamento kelseniano. Havia duas correntes em voga nos círculos pensantes austríacos do fim do século XIX. A primeira delas, o positivismo. É importante salientar: Kelsen não inventa o positivismo nem tampouco o termo direito positivo. Esse termo já aparece no direito romano e ganha repercussão no século XII, com a Escola de Bolonha. O chamado positivismo, por sua vez, é um termo que guarda significado tanto para a sociologia, quanto para a lógica, quanto para o direito. Vamos ver as diferenças entre cada um deles. Em sociologia, chamamos positivismo a doutrina iniciada por Augusto Comte. Para ele serviriam dados empíricos e leis lógico-matemáticas, nada mais. E além disso, o direito estaria numa constante evolução, rumo ao despreendimento da sua influência religiosa. O Brasil teve influência direta da sociologia kantiana na chamada Escola de Direito de Recife, em autores como Pedro Lessa e Tobias Barreto. Já o positivismo lógico representa o tão falado Círculo de Viena. É importante destacar: embora tenha sofrido sua influência, Kelsen jamais fez parte desse grupo, formado por filósofos da linguagem como Otto von Neura e Moritz Schlick. Esses filósofos se dedicavam a resolver a questão do fundamento da ciência, responder perguntas como: o que garantia a correspondência de enunciados científicos com a realidade? Uma vez rejeitada a metafísica, era necessária a criação de novos métodos e novas linguagens, com o máximo de rigor para explicar coerentemente os fenômenos científicos. Este grupo emigraria para Oxford durante a Segunda Guerra e influenciaria outros juristas, como Herbert Hart. Finalmente, o positivismo jurídico, que é o do nosso interesse aqui. Ele tinha na época como seu maior representante Karl Bergbaum, uma tradição contada com desde Jeremy Bentham até John Walsh. A ideia consolidada no positivismo jurídico é: o direito é fruto de um procedimento formal produzido por uma autoridade. Uma vez exposto ou positivado, deve ser obedecido de maneira incondicional. Evidente que há uma polêmica por trás dessa definição. Quais os limites dessa autoridade? Quais os limites do conteúdo das ordens? E por que, afinal, ela deve ser obedecida? Esses são os problemas que Kelsen terá de resolver. Outra corrente em voga no meio jurídico da época era o chamado neocantismo, a aplicação das ideias de Kant à ciência. A versão de Kelsen da metodologia neocantiana foi da assim chamada Escola de Marburgo, e o seu principal representante, o filósofo Hermann Cohen. E o que ele dizia? A interpretação de Cohen da crítica da razão pura de Kant concentrava-se na constituição da ciência nos campos da categoria do tempo, do espaço, de substância, entre outras, sendo a ciência, portanto, entendida nos moldes da física newtoniana. Uma teoria do direito deveria ser um sistema lógico, do mesmo modo como são enunciadas as fórmulas da física clássica. Kelsen empregou o modelo para construir a teoria pura do direito, ou seja, ele constituiu uma ciência aplicando essas categorias a um corpo de materiais. Normas são a substância do direito, existentes em um tempo e um espaço determinados, obedecendo a uma hierarquia fixa, na qual normas superiores são o fundamento das normas inferiores. A Constituição, por exemplo, seria o fundamento das leis ordinárias, e essa seria o fundamento das decisões judiciais. Tudo se encaixa logicamente como uma fórmula lógica. O que quer que não se encaixasse, não poderia ser considerado ciência. Mas, sobretudo, a influência neocantiana seria a divisão entre ser e dever ser, entre Sein e Sollen, explorada pelo sociólogo Georg Simmel. Este é um problema difícil. Para começar, as línguas latinas não têm uma tradução exata para Sollen, o chamado futuro optativo alemão. Algo próximo do seu significado poderia ser uma vontade, juntamente com a confiança na possibilidade de realizar essa vontade. Kelsen mesmo não define o termo.
O importante em sua teoria é destacar os comportamentos humanos como atos de vontade, da ordem do ser, da ordem fática. Esses comportamentos podem ser prescritos por uma norma, que é da ordem do dever ser. Fechar a porta, por exemplo, é um ato derivado da vontade humana pertencente à ordem do ser. A porta deve ser fechada também é uma vontade, mas percebam, colocadas num futuro e com a expectativa de que esse futuro ocorra. Na teoria de Kelsen, esses conceitos serão fundamentais para entender o que são normas. Então, em resumo, são duas as influências teóricas recebidas por Kelsen: o positivismo jurídico e o neocantismo. O primeiro impunha a necessidade de uma autonomia do direito enquanto ciência, livre das influências econômicas, políticas e religiosas. O segundo impunha a construção de um edifício lógico, um verdadeiro sistema estruturado de normas, onde normas superiores dão sentido a normas inferiores, e a divisão do mundo entre ser e dever ser. E o que dá sentido às normas superiores? Por que elas devem ser obedecidas? É possível responder perguntas como essa sem recorrer à moral? Como Kelsen conseguiu eliminar as influências ideológicas de sua teoria? É possível criar, digamos, uma teoria pura do direito? Essas são as fontes que nós veremos nas próximas aulas.